Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absoluto aqui no canal. Saiu a edição 21 do Batman Absoluto e é nessa HQ que a gente vai ter o primeiro encontro do Batman com o Coringa Absoluto. A história é escrita pelo Scott Snyder e ilustrada pelo Nick Dragotta. Essa é a terceira edição da saga do Espantalho e finalmente veremos mais dos Robins em ação. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E agora sim, bora para a história. E só antes da gente começar a edição 21, vamos só contextualizar o que aconteceu na última edição. O Batman descobriu que o Espantalho e o Coringa foram os responsáveis por manipular a sua criação. O Espantalho também matou o Joe Chill, o homem que matou o pai do Bruce. E quando o Batman sai de Blackgate, ele é atacado pelo Esquadrão Robin. O Alfred queria que ele fugisse, mas Batman, como vocês sabem, sempre teimoso, decidiu ficar e lutar. E agora sim, dado toda a contextualização, vamos para a edição 21. A história começa com o Alfred praticamente implorando para o Bruce fugir, enquanto que vemos o Batman paradinho olhando os Robins mecha. O Esquadrão exige que o Batman abaixe as armas e se renda para evitar que sejam obrigados a machucá-lo. Em resposta, Bruce lança uma cápsula de fumaça, cobrindo toda a área com uma forte fumaça. O Slade informa aos Robins que aquela parte da cidade foi completamente evacuada e deixa claro que Batman não deve sair do confronto. Ele lembra a equipe que o Vigilante é apenas um homem. Bruce, então, enrola a capa ao redor do punho e ativa aqueles espinhos ocultos no tecido da capa, transformando o braço em uma espécie de massa de guerra improvisada. E a luta se inicia. Os Robins partem para cima, só que quem consegue dar o primeiro golpe é o Batman, que enfia o machado numa das armaduras do Robin. E ali o machado fica grudado na armadura. A Stephanie aparece para ajudar o seu amigo e acerta o morcego em cheio. E o Batman sai voando até bater num prédio. O Duke Thomas entra no modo de busca e recuperação, já que o Dick comenta que, depois de um golpe como esse, provavelmente os ossos do Batman estão reduzidos a pó e que ele provavelmente precisa de atendimento médico. Mas é óbvio que o Batman não morreu com esse golpe. Uma explosão acontece no prédio e é o Batman, que salta em direção ao Gundam do Dick. Ele instala alguns objetos para permitir que sua equipe encontre pontos fracos na armadura. E infelizmente, Slade faz a leitura do movimento do Batman e se antecipa. Jason é instruído a bloquear todo tipo de comunicação na área. E assim, o nosso querido Jason Todd, que está no robô R2, lança uma nuvem de pulso eletromagnético, cortando completamente as comunicações entre Alfred e Bruce. Enquanto o combate continua, o Alfred observa os Robins e percebe que eles não estão lutando por uma causa, como ele imaginava. Na verdade, os garotos estão lutando para se libertar da raiva e da confusão que carregam dentro de si, algo que os tornam completamente perigosos. E pela sua experiência, ele sabe que isso nunca termina bem. Jason localiza Batman na fumaça e abre fogo com seu rifle, devastando parte da cidade, e um prédio cai inteiro sobre o herói. Realmente, a escala dessa luta é brutal, é grande demais para o Batman. Enquanto isso, a Arlequina está tentando elaborar um plano de fuga para o Batman. Vendo tamanha destruição, Dick Grayson disse que não foi para isso que eles viraram Robins. Eles deveriam proteger a cidade e não destruí-la. Os demais Robins ficam confusos com a atitude rebelde do Dick. E o jovem abandona temporariamente o seu mecha e decide verificar se havia alguém nos prédios destruídos, convidando qualquer companheiro disposto a ajudá-lo. Claro que o Slade não fica satisfeito com essa postura do Dick. Ele lembra que isso é guerra. O Batman é um terrorista assassino e afirma que o Vigilante pretende destruir Gotham ao lado do homem que financia suas operações, deixando implícito que sabe muito bem quem é esse homem. No caso, eu acredito que o Slade saiba que o Alfred está ajudando o Batman. Lembrando que lá nas primeiras edições o Alfred contou que ele tinha um grande amigo, um melhor amigo,
que ele acabou perdendo ao longo da vida. Pelo jeito, realmente, esse é o Slade Wilson. Realmente parece que o Slade já entendeu tudo o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, Alfred continua procurando o Batman nos escombros. E com isso é revelado que a Arlequina tem sim um plano. Simplesmente um enxame de drones morcegos é ativado. Esses drones atacam e prejudicam os sensores dos robôs Robins. Em meio ao caos, um dos drones encontra o Batman soterrado entre os destroços e o agarra, levando para o alto sem que os Robins percebam. E o Alfred também diz em narração que ele chegou a conversar com Bruce depois disso tudo. Ele disse que tudo ia ficar bem. Só que assim como antes, o Bruce parecia não escutá-lo. Vocês sabem, né? Batman teimoso, com ego ferido depois de ter sido derrotado aqui, melhor não conversar com ele. Depois dessa parte aqui dos Robins, a HQ apresenta um outro flashback do Bruce. Vemos que o Bruce segue trabalhando para Carmine Falcone como seu segurança particular. O chefão da máfia se gaba diante dos amigos de que a simples presença do Bruce é suficiente para as pessoas pagarem suas dívidas. A conversa é interrompida quando Jim Gordon aparece. O tal do Falcone tenta intimidá-lo, ao mencionar que sabe tudo sobre a formatura da Bárbara como policial. O Gordon ignora essas provocações e diz que tá ali só para conversar um minutinho com o Bruce. Constrangido porque é um policial, Bruce evita contato visual e mantém a cabeça baixa. Ele odeia a posição em que se encontra, mas sabe que precisa continuar trabalhando para pagar as dívidas com o Falcone. O policial respeita a decisão, embora lembre que Oswald e Waylon também ajudaram a quitar parte desse débito. Mesmo assim, Bruce insiste que precisa retribuir os amigos por conta própria. Ele está ali por decisão dele, e não porque foi forçado. O Gordon ainda diz que os pais do Bruce o ajudaram a superar sentimentos semelhantes quando era mais jovem, e agora sente a obrigação de fazer o mesmo pelo filho deles. Ele até diz que essa é a dívida que ele tem com o pai do Bruce. Agradecido, Bruce pede desculpas pelo que vai falar na sequência, que é de chamar o Gordon de porco, que no caso é como eles chamam policiais de forma depreciativa. Claro que Falcone adora o que escuta, afinal é muita coragem de chamar um comissário desse jeito, na cara dele. Antes de partir, Gordon deixa uma última reflexão. Ele afirma que bastões realmente possuem um ponto fraco, e que é justamente dele que vem sua força. E aqui, novamente, eles estão utilizando a palavra bat. E no inglês, né, a palavra bat tem dois significados. Pode ser tanto taco de beisebol, quanto a palavra morcego. Tem um duplo sentido aqui nessa história, né? Estão falando do taco de beisebol, claro, mas para quem tá lendo a história, claro que é um foreshadowing pro próprio Batman. O Batman também, no futuro, vai ter um ponto fraco. Mas é isso que o deixa forte. Que no caso, eu acho que eles vão falar que são os amigos do Bruce, alguma coisa assim. No presente, o funeral do Gordon é realizado. A Bárbara faz o discurso de despedida emocionante e admite que não sabe como resumir a vida do seu pai, pois tem muitas lembranças, demais apenas para escolher algumas. O seu pai sempre estava de braços abertos para ajudar quem quer que fosse a ser melhor. Ele nunca desistiu de ninguém. E o Bruce observa tudo, das sombras, lá no topo da igreja. Já os seus amigos também estão ali. Então, a Bárbara conclui dizendo que se ainda existe alguma luz em Gotham, ela está na capacidade das pessoas de estenderem a mão umas às outras, quando alguém cai. Após a cerimônia, Harvey Bullock consola a Bárbara com palavras gentis. Quem também aparece é Dick Grayson, junto com os demais Robins. Eles prometem fazer tudo ao alcance para levar Batman à justiça. E o Jason até insiste que o Batman merece a justiça das ruas, e não a justiça dos tribunais. Mas o Dick não concorda que essa seja a melhor hora para falar sobre isso. A Bárbara reconhece o Dick como o paramédico, que já tinha ajudado várias vítimas em conflitos envolvendo o Batman. E isso, de fato, a gente viu ao longo das HQs do Batman, né? O Dick ia aparecendo em algumas HQs, né, como paramédico. O Dick argumenta que ela não conhece toda a destruição causada pelo Vigilante. Mas a Bárbara responde que os Robins também não têm moral para apontar dedos depois de praticamente demolirem um prédio. A conversa termina quando Bárbara avisa Dick para não usar o nome de seu pai como justificativa para caçar o Batman. Segundo ela, Jim Gordon teria muito mais simpatia pelo morcego do que pela iniciativa Robin. Fala mesmo, Bárbara! E fica claro aqui, né, que a Bárbara tá do lado do Batman. Ela não caiu nessa narrativa aí que o Batman matou o Gordon. E depois que eu terminar de contar a história, eu falo um pouco de um spoiler que a DC revelou esses dias
sobre a Bárbara Gordon. Enquanto isso, Waylon, Harvey, Ed e Oz lamentam a morte de Gordon. Os 4 discutem se Bruce realmente matou Jim. O Jones acredita que não, mas Harvey e Edward não têm tanta certeza. Eles concluem que o Bruce estava seguindo um caminho perigoso recentemente. O próprio Waylon tinha dito isso. A verdade é que todos meio que estão seguindo por um caminho estranho. O Oz não se vê mais como Oz, e sim como Pinguim. Ele recentemente matou algumas pessoas que estavam atrás dele. Harvey Dent tem seguido um tal de Victor, que era um criminoso que havia sido inocentado por causa de um juiz anti-Batman. Agora Harvey pensa em matá-lo, mas não tem mais certeza de quem ele é. É nisso que Oz o interrompe e diz que ninguém ali é como antes. Ele agora é Pinguim. Harvey é chamado de Duas Caras por algumas pessoas. Ed é um charada da vida. E Waylon um crocodilo. Eles são monstros. E o Waylon discorda e fala que nem Oz acredita nisso. Só que o Pinguim pega o pingente do Waylon e ele volta a ser o crocodilo. O charada pede que todos parem para evitar uma briga. A verdade é que o Waylon acredita em todos ali. E eles precisam ajudar uns aos outros, inclusive o Bruce. E agora voltamos para o Batman. Mais tarde, Bruce retorna ao trabalho na construção civil e contempla a Gotham do alto de um prédio em construção. O seu chefe o chama para conhecer alguns investidores, mas ele apenas acena de longe. Contudo, um homem de terno se aproxima e vai até onde está Bruce e o chama pelo seu nome. Trata-se de Jack Grimm, o Coringa. Jack finalmente diz que está feliz por conhecê-lo pessoalmente. A reação de Bruce é de lutar. Ele parte para o soco e o Jack o segura com apenas uma mão, como se não fosse nada. O vilão diz que não há necessidade para violência. Bruce comenta que sabe quem ele é, e em resposta, o homem confirma que sim, foi ele quem o criou. No início era apenas um passatempo divertido, mas ao observar o surgimento do Batman, percebeu que não conseguia mais imaginar a vida sem ele. Jack espera ter essa dança para sempre com o morcego. Em seguida, Jack assume sua verdadeira forma, de Coringa. O Bruce tenta não se assustar, mas é praticamente impossível com alguém com uma aparência dessa. O Boo do vilão faz o Bruce tropeçar da viga, e só não cai porque o Coringa o segura, e diz que não é agora que ele vai deixar de viver. Primeiro, o Batman precisa alcançar todo o seu potencial, e compreender que o Batman não pertence ao Bruce, pertence ao Coringa. Pouco depois, um projeto secreto em Arkham é ativado. É uma massa grotesca formada por mãos desmembradas. Tudo isso começa a se moldar, criando uma espécie de Batman. Assim nasce o que se tornará o Cara de Barro do Universo Absoluto, encerrando a edição. Lembrando que não é a primeira aparição do Cara de Barro desse universo, mas é agora que a gente deve ver ele como vilão. Aqui, inclusive, está a artwork que foi divulgada pela DC. Sobre a Batgirl, a DC confirmou que a Bárbara Gordon vai sim virar uma heroína, mas não é tecnicamente a Batgirl, e sim apenas The Bat. Só isso, The Bat. Vamos ver ela em breve nas próximas edições. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa edição 21 do Batman Absoluto? Olha, eu confesso que essa foi uma edição mais fraquinha do Batman Absoluto. Gostei sim que o Batman encontrou com o Coringa, mas eu tava esperando uma edição, né, quase 100% focada em ação ali com a questão dos Robins, mas eles resolveram aquilo em poucas páginas. Não sei se não dava pra ter feito uma luta melhor aí com os Robins e o Batman. Eu também achei um tanto estranho o Coringa já dizer pro Batman que adora essa dança que eles fazem, porque eles mal começaram a fazer isso. Tipo, tudo bem que ele criou o Batman lá atrás, mas não sei, acho que não tem muito contexto pra esse diálogo, né? É mais meta porque a gente sabe que o Coringa adora o Batman e gosta de fazer essa dança mesmo. Mas não sei se foi orgânico essa frase dele aqui, sabe? Mas também, essa é só a minha opinião, eu ainda acho que a HQ foi divertida e legal. E agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessa história, dessa saga aqui do Espantalho? E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe DC.